Então, o Cláudio está de olho em tudo que acontece, né, Cláudio? Bom dia. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Olha, o que eu trago aqui como destaque hoje é a preocupação de juristas, também políticos mais veteranos, aqueles que participaram da luta contra a ditadura militar no Brasil, todos muito preocupados com os sinais com as semelhanças, né, do processo político brasileiro recentemente, com o que aconteceu na Venezuela ao longo dos anos, até se transformar na ditadura feroz e cruel que é hoje chefiada por Nicolás Maduro. Há muitas semelhanças que são verificadas por essas lideranças, né? Como, por exemplo, chamar os críticos ou os adversários de traidores da pátria. Foi exatamente isso, essa foi uma estratégia usada por Nicolás Maduro para começar a endurecer o regime, como forma de criminalizar a oposição e justificar as medidas exatamente de endurecimento do processo político lá na Venezuela. As coincidências, de fato, são inquietantes e são apontadas por esses políticos. A Venezuela, a partir dessa ocasião, passou a censurar tudo. Todos ficaram sob censura, veículos de comunicação, inclusive, foram fechados, jornalistas presos, e também outras medidas como a anulação do poder legislativo, e a ditadura, o regime venezuelano passou então com todos silenciados, passou então a perseguir e prender mais intensamente seus opositores e tornando inclusive adversários inelegíveis. E aí a ditadura se instalou em definitivo na Venezuela. Logo que assumiu, um desses políticos veteranos me fez lembrar, e eu fui atrás, dei um Google, né, que é algo muito salutar para ser feito num momento como esse, e um desses políticos me chamou a atenção para o fato de que o Nicolás Maduro, logo que assumiu o poder, lá em 2013, sabe o que ele chegou a fazer? Ele criou um serviço de telefone 0800 para que os venezuelanos denunciassem, delatassem o que ele imaginava serem os traidores da pátria. Sim, senhor. 0800. E com isso o país passou a viver uma situação completamente inédita, e jogando pais contra filhos, filhos que denunciavam pais e vice-versa. Enfim, foi uma situação que levou a Venezuela a uma realidade diferente daquela que sempre houve naquele país, um país dividido, polarizado, entre os que defendiam a ditadura e os que a criticavam, e eram perseguidos exatamente em razão disso, né? O presidente Lula, como a gente sabe, na quinta-feira passada, durante o pronunciamento em rede de rádio e televisão, ele se referiu aos seus opositores como traidores da pátria. São coincidências que de fato são consideradas inquietantes, né? E que ninguém deseja para o Brasil, que é exatamente a transformação do atual regime democrático, ainda, num regime autoritário que, de fato, estaria na contramão de toda a evolução política que se passa no mundo inteiro, né? Isso é, de fato, algo que ninguém deseja, mas, de qualquer maneira, é preciso ficar atento, né? A Venezuela, afinal de contas, é logo ali.